Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Vamos dar continuidade ao estudo das funções. Nessa aula de número 3, iremos falar sobre o estudo do domínio de uma função. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos o que são o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Eles são fundamentais para determinarmos o campo de existência da função. Contudo, nem sempre eles aparecem explícitos no enunciado de um problema. Nesse caso, admitimos que o contradomínio é o conjunto dos números reais e o domínio é o conjunto dos números reais, excluídos os valores de x para os quais não vale a lei que associa x a y. Nesse caso, nós dizemos que a função ela é real de variável real. Estudar o domínio de uma função consiste, então, em dizer quais são os valores que a variável x pode assumir. Ora, o que é que nós acabamos de falar? Nem sempre vai ficar claro qual é o domínio e o contradomínio da função. Quando eles não forem explicitados, você deve considerar que se trata de uma função de domínio real e contradomínio real. Só que tem um pequeno detalhe. Nem sempre, de acordo com a fórmula da função, o x poderá assumir todos os valores. Vão haver algumas limitações. Então, a gente deve dizer que limitações são essas. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, no item A, se a lei de uma função g ela é g de x igual a 1 sobre x, e o domínio e o contradomínio não forem explicitados, subentende-se que o contradomínio de g é o conjunto dos reais, e o domínio de g vai ser o conjunto dos reais, tirando o zero. Por quê? Porque se o x fosse igual a zero, nós teríamos aí uma fração com denominador nulo, que não faz sentido. Então, quando nós formos determinar o domínio de uma função, nós devemos analisar essas limitações, ou seja, devemos evitar, no caso de uma fração, que a gente tenha uma divisão por zero, ou no caso de uma raiz, que ela, se for raiz quadrada ou raiz quarta, etc., que ela seja negativa. Por exemplo, aí no item B, o domínio da função h, dada por y igual a raiz quadrada de x menos 2, no caso aí, o domínio vai ser o quê? O conjunto dos reais, tirando o fato de que o x menos 2 aí tem que ser positivo ou igual a zero, né? Ele não pode ser o quê? Ele não pode ser negativo. Então, esse x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, o que vai nos acarretar que o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, o domínio da função h dada por y igual a raiz quadrada de x menos 2 vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 2. Por quê? Porque a raiz quadrada de x menos 2 só é um número real se o x menos 2 for maior ou igual a zero. O que ele está querendo dizer aqui é que esse radical, né, que está dentro da raiz, não pode ser negativo, ok? No caso do item C, o domínio da função f definida pela lei y igual a 3x mais 4 é o conjunto dos reais, pois o x pode assumir qualquer valor real, ou seja, qualquer número que a gente atribua a x, o número 3x mais 4 também é real. Então, olhando aqui para essas três situações, nós vamos ver que a gente deve se preocupar basicamente quando nós tivermos um x no denominador ou x dentro da raiz que seja quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta, etc. Vamos verificar aqui num exercício. Obter um domínio de cada função. Observe no item A a função f de x igual a 9x mais 3. Se você observar aqui, não tem nenhuma limitação para o x. O x pode assumir qualquer valor real, então o nosso domínio aí é conjunto dos números reais, ou seja, d de f vai ser o próprio conjunto dos reais. Agora observe no item B, nós temos aqui a função i de x é igual a raiz quadrada de x menos 8. Aqui nós temos uma limitação. Qual é? Como eu tenho x menos 8 dentro da raiz, esse cara aqui ele não pode ser negativo. Então, eu tenho que garantir que nenhum valor de x torne esse cara negativo. Então, eu tenho que fazer que x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o valor dentro da raiz não pode ser negativo. Assim, a gente vai ter que x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero. Passando o menos 8 para o outro lado, a gente vai ter que o x tem que ser maior ou igual a 8. Ou seja,
Essa função ela só é definida para x maior ou igual a 8. Então, o domínio dessa função, d de i, vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 8. Qualquer valor que não seja maior ou igual a 8 vai fazer essa função, esse valor aqui, x menos 8, ser negativo, o que tornaria isso aqui sem sentido dentro do conjunto dos reais. Então, a limitação dessa função no domínio é que o x tem que ser maior ou igual a 8. Observando agora no item C, a função g de x é igual a x ao cubo mais 8x, dividido por x mais 3. Nós temos aqui uma fração, então a nossa preocupação é com o denominador, se nós temos o x no denominador, e é o que acontece aqui. Então, nós devemos garantir que esse denominador seja diferente de zero. No numerador, não tem nenhum problema, não tem raiz. Então, a nossa única preocupação nessa função aqui é com o denominador. Ele deve ser diferente de zero. Logo, no caso aí, o x mais 3, diferente de zero, significa que o x tem que ser diferente de menos 3. Né? É só pegar o mais 3 e passar para o outro lado. Então, nós temos que o x é diferente de menos 3. Então, essa função aí está definida para qualquer valor real, desde que ele seja diferente de menos 3. Então, d de g, domínio da função g, vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de menos 3. No item D, nós temos a função j de x, que vai ser dada por quê? Raiz quadrada de x menos 1 dividido por x menos 3. Aqui nós vamos ter dois problemas. Quais são eles? No numerador, a gente tem aqui um radical, onde nós temos uma raiz quadrada, que obrigatoriamente o valor aqui dentro da raiz não pode ser negativo. E o segundo problema é que no denominador nós temos aqui x menos 3, e esse denominador não pode ser igual a zero. Então, a gente tem que cuidar aqui de duas situações. Né? O valor dentro da raiz não pode ser negativo, e o denominador da fração deve ser diferente de zero. Assim, para o primeiro caso, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, ele não pode ser negativo. Passando o menos 1 para o segundo membro, nós temos que o x é maior ou igual a 1. Então, essa é a primeira condição para o domínio dessa função. A outra condição é que o x menos 3 tem que ser diferente de zero, porque é um denominador. Nesse caso, nós temos que o x é diferente de 3. Então, o domínio da função j ele vai ser dado por quê? X pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 1 e também tem que ser diferente de 3. Então, esse é o domínio dessa função. Então, pessoal, quando nós formos dizer o domínio de uma função, a gente precisa sempre analisar as limitações para o valor do x. Se tem x dentro da raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta, qualquer raiz de índice par, e se tem o x no denominador. Então, no caso das raízes, elas não podem ser negativas, e no caso dos denominadores, não podem ser iguais a zero. A gente, numa aula futura, irá resolver mais exercícios sobre como obter o domínio de uma função, então vamos analisar alguns casos bem mais complexos, ok? Por hoje, nós ficamos basicamente nesses poucos exemplos, ok? Na próxima aula, nós iremos falar sobre o zero de uma função. Espero que tenham apreciado. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.